Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre as provas aqui no processo penal, começando pela teoria geral das provas. Vamos ver como que funciona a prova no processo penal. Bora lá então? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar um conceito e finalidade da prova. O que é prova e para que ela serve aqui no processo penal. Então, prova, falando sobre um conceito de prova, são aqueles elementos produzidos pelas partes ao longo do processo e que visam auxiliar no convencimento do magistrado quanto à veracidade ou não acerca dos fatos trazidos ali na inicial acusatória ou na resposta à acusação. Então, prova nada mais é do que são elementos produzidos pelas partes ao longo do processo que visam auxiliar o magistrado no convencimento a respeito da veracidade ou não de todas aquelas alegações formuladas, seja na inicial acusatória, seja na resposta à acusação. E o que pode servir como objeto de prova aqui no processo penal? Objeto de prova no processo penal são os fatos, a verdade ou a falsidade sobre os fatos que interessam para a solução do processo. Então, como objeto de prova aqui no processo penal, eu tenho esses fatos que vão atestar a verdade ou a falsidade sobre aqueles fatos narrados tanto na inicial acusatória quanto na resposta à acusação. Nesse sentido, o professor Renato Brasileiro, ele aponta aqui o que deve ser provado, o que deve ser objeto de prova no processo penal. Sendo eles, primeiro, imputação da peça acusatória. O órgão responsável pela acusação tem o dever de demonstrar a veracidade da imputação constante lá na peça acusatória, além de qualquer dúvida razoável. Lembra sempre que na dúvida, o que prevalece é a absolvição do sujeito. Então, o órgão acusador ele tem que demonstrar a veracidade da imputação formulada lá na inicial acusatória. Ainda deve provar os costumes, por exemplo, repouso noturno, no caso do furto. Tem que fazer a demonstração de que houve aquela prática do repouso noturno, que era caso de repouso noturno naquela determinada localidade. E cuidado com a questão dos fatos incontroversos. Por que cuidado com a questão dos fatos incontroversos? Lá no processo civil, um fato alegado por uma parte e não contestado pela outra, ele é tido como verdadeiro, correto? Aqui no processo penal, gente, ainda que o acusado ele confesse a prática do delito, a acusação deve demonstrar a ocorrência do fato narrado lá na inicial acusatória. Lembrem que a confissão ela não é a rainha das provas. Por esse motivo, ainda diante da confissão do acusado, resta à acusação o ônus da prova sobre aquela imputação formulada na inicial acusatória. Então, cuida com essa coisa aqui de fatos incontroversos, que não é igual no processo civil. Aqui no processo penal, ainda uma parte confesse aquela prática do delito, a acusação ainda tem o dever de demonstrar a ocorrência do fato narrado inicial. Ok? Ainda, gente, no processo penal, a gente tem alguns fatos que não precisam ser provados. Por exemplo, fatos notórios, fato que todo mundo sabe, que é de conhecimento geral, fatos axiomáticos ou intuitivos, ou os fatos também inúteis ou irrelevantes. Esses fatos aqui não servem de objeto de prova para o processo penal e não precisam ser provados, ok? Temos ainda a questão das presunções legais. Cuidado com essas presunções legais aqui, que algumas acabam admitindo prova e outras não há necessidade de prova. Sobre as presunções legais, a gente precisa falar que são afirmações feitas pela própria lei, de que um fato é existente e verdadeiro. Então a própria lei já fala que aquele fato é assim e assado. E essas presunções legais, elas se dividem em duas. As presunções absolutas, ou iure et iure, e as presunções relativas, ou iuris tanto. As presunções absolutas, elas não admitem prova em contrário. Por exemplo, a inimputabilidade do menor de 18 anos. Se o sujeito chegar lá e falar, olha, sou menor de 18 anos e apresentar documento provando que ele era menor de 18 anos na época do fato, o Ministério Público pode fazer o que quiser.
Ele não tem como demonstrar diferente dessa maneira aqui. Então esse é um fato que não vai precisar ser provado. O sujeito demonstrou que era menor de 18 anos, ok, a legislação já presume que ele é inimputável e de forma absoluta. Não vai admitir prova em contrário nesse caso aqui, ok? Por sua vez, a gente também tem as presunções relativas ou iuris tanto. São aquelas que admitem prova em sentido contrário, como, por exemplo, a imputabilidade do maior de 18 anos. Ora, em regra, maior de 18 anos é imputável. Porém, eu posso demonstrar a inimputabilidade em razão, por exemplo, de doença mental. Então, nesse caso aqui, aí eu preciso fazer prova em contrário. O Ministério Público fala, olha, estou imputando ele a prática de um delito, eu posso fazer a contraprova e demonstrar que ele era inimputável. Ok? Ainda sobre elementos, aqui sobre assunto provas, na teoria geral da prova, a gente precisa fazer uma distinção entre provas e elementos de informação. E para isso a gente precisa fazer uma leitura do artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, qual é a diferença entre prova e elementos de informação? Prova, gente... Ups, tirou de lá. Pera aí, vamos voltar pra cá. Acho que é esse aqui. Só um minutinho, já volta aqui. Voltou. Voltou. Tá abrindo. Trabalhar com tecnologia acontece dessas coisas, né? Pode dar ali, sair, até voltar. Então vamos lá, vamos voltar. O que a gente estava... Teoria geral das provas, conceito, finalidade, objeto, presunções. Aqui. Distinção entre elementos, entre provas e elementos de informação. Voltando. O que é prova? Provas são aqueles elementos de convicção produzidos em regras no curso do processo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, quando eu falo em prova, eu sempre busco o contraditório e a ampla defesa. Já os elementos de informação são aqueles elementos de convicção produzidos ainda na fase investigatória, nos quais eu não tenho o contraditório e a ampla defesa. Por esse motivo que o artigo 155 lá do CPP diz que o juiz ele não pode fundamentar sua decisão com base única e exclusivamente nos elementos de informação. Por quê? Porque eles não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, somente as provas. Claro, eles podem ser utilizados para embasar uma decisão, mas desde que também estejam amparados em provas produzidas judicialmente, ok? E ainda, sobre esse artigo 155, veja que no final aqui ele fala, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então vamos ver cada uma delas, o que são essas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As provas cautelares, gente, são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova, em razão do decurso do tempo. Por esse motivo, eu tenho que antecipar a sua produção. Eu antecipo a produção dessa prova porque eu tenho um risco que desapareça o objeto daquela prova, que eu não consiga produzir ela posteriormente. Então, eu faço a produção da prova e deixo para exercer o contraditório depois. O contraditório ele não será exercido no momento de produção da prova. Um exemplo, Magda. O exemplo é interceptação telefônica. Às vezes, se eu deixar para realizar a interceptação telefônica somente em sede judicial, já contraditório e ampla defesa, pode ser que desapareça o objeto. Pode ser que eu não consiga mais interceptar naquele momento que eu queria. Pode desaparecer o objeto de prova. Então, eu posso realizar a interceptação telefônica de maneira antecipada e depois de feita a degravação, eu abro para o contraditório e a ampla defesa. Então, a prova cautelar é aquela em que há um risco de desaparecimento do objeto em razão do decurso do tempo. Por sua vez, as provas não repetíveis são aquelas que eu não tenho como fazer novamente. Se eu não fizer naquele momento, eu corro o risco de não conseguir fazer de novo. Eu não vou ter como fazer de novo essa aqui. Seja em virtude do desaparecimento
destruição ou perecimento da fonte probatória. A fonte de prova ali vai desaparecer e eu não vou ter como fazer essa prova. Por isso que ela é não repetível, porque desaparece. Eu não vou ter como fazer essa prova de novo. E o exemplo é o laudo de exames de lesões corporais ou exames de corpo de delito no geral. Corre-se o risco de desaparecer a fonte probatória e eu não ter como fazer esse exame pericial novamente. Essas provas aqui também, o contraditório será diferido. Eu vou exercer o contraditório depois dessa prova aqui, ok? E para finalizar, as provas antecipadas são aquelas que são produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, só que no momento diferente do que elas deveriam ser produzidas. Eu antecipo a produção dessa prova, mas com contraditório e ampla defesa já reais, naquele momento que está acontecendo a produção da prova, só que ela é produzida no momento diverso. Ela deveria ser produzida em momento X, ela é produzida no momento Y. Às vezes até mesmo antes do processo. Por exemplo, o caso do artigo 225 do CPP. De repente eu tenho uma testemunha que ela já está muito velhinha, está pronta para se encaminhar, para bater as botas. Eu posso antecipar o depoimento dessa testemunha, faz a antecipação de depoimento perante juiz, perante o órgão acusador, perante o acusado e sua defesa. O contraditório real, naquele momento, o contraditório não será diferido, exerço o contraditório naquele momento. Então eu antecipo a produção dessa prova, porque você corre-se um risco que, no momento que fosse para ela ser produzida, ela não vai mais existir. Por exemplo, depoimento testemunhal de uma velhinha. Corre-se o risco de, se eu esperar o processo, essa prova desaparecer. Então eu antecipo a produção dessa prova. E nessa aqui, o contraditório é real. Ok? Sobre a prova ainda, a gente precisa trabalhar sobre a classificação da prova. A prova, ela pode ser classificada em um primeiro momento quanto ao objeto ou quanto ao fato. Quanto ao objeto, a prova ela pode ser dita direta ou indireta. Direta são aquelas que por si só demonstram o fato. Por exemplo, uma testemunha falar que viu o acusado atirar na pessoa. A testemunha está falando diretamente do que ela viu. De forma direta, essa prova demonstra a ocorrência do fato. Já a prova indireta, segundo o professor Norberto Avena, são aquelas que não demonstram, assim, de forma direta, o determinado fato. Mas ela permite deduzir que aquele fato aconteceu. Você não demonstra de forma direta, como a prova direta, mas através das circunstâncias, você consegue deduzir que aquilo aconteceu. Por exemplo, a testemunha falar que ela não viu o sujeito atirando, mas ela viu depois ele saindo de dentro da casa dele com uma arma. Ela ouviu o tiro, mas não viu ele atirando, mas ele falou, ó, eu ouvi o tiro e vi ele saindo da casa do sujeito portando a arma. Ou ainda, o álibi, que é utilizado pelos acusados para dizer que ele não estava naquele determinado momento. Eu não consigo demonstrar de forma direta ali, ó, que eu não estava lá, mas através de um outro sujeito eu consigo demonstrar que eu não estava naquele local e naquela hora, ok? Ainda, quanto ao valor, a prova ela pode ser dita plena ou não plena. Prova plena é aquela que permite um juízo de certeza quando é o fato investigado. É a prova testemunhal, pericial, documental. Dá um juízo de certeza sobre aquele fato. Seja a testemunha falar que viu atirando, seja a testemunha falar que ele não atirou, não foi ele que atirou. Dá um juízo de certeza sobre aquele fato. Já as provas não plenas são aquelas provas circunstanciais que podem levar à convicção do magistrado a respeito daquele determinado fato. Mas elas não podem ser consideradas como fundamento principal do ato decisório. Essa prova aqui, elas são circunstanciais, elas ajudam a reforçar, mas elas por si só não levam à certeza do fato, ok? Quanto ao sujeito ainda, a prova ela pode ser prova real, que são aquelas que não resultam da pessoa, mas de algo externo que comprova a existência do fato. Por exemplo, a arma empregada no delito. Eu não estou resultando da pessoa, mas
essa prova real é que eu pego a arma, tem as digitais lá do sujeito. Eu consigo demonstrar que houve aquela prática delitiva. E as provas pessoais, que são aquelas que decorrem da pessoa. Prova testemunhal, interrogatória, que decorrem diretamente da pessoa. Ok? Ainda sobre prova, a gente precisa trabalhar sobre o indício, que a gente ouve bastante. Houve indícios disso, indícios daquilo. O indício, gente, ele pode ser trabalhado tanto como prova indireta, como prova semiplena. Segundo o professor Renato Brasileiro, a palavra indício ela é usada no CPP em dois sentidos. A prova indireta e a semiplena. Na prova indireta, o indício está lá no artigo 239 do CPP, que vai falar o seguinte pra gente. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias. Aqui o indício, como prova indireta, é o que a gente já falou daquela testemunha, que ela não vê diretamente o fato, mas ela presencia uma situação que leva a crer que aquele fato aconteceu. Por exemplo, ela ouve barulho de tiro, não vê a pessoa atirando diretamente, ela ouve o barulho de tiro, e aí sai ele na rua e vê o sujeito saindo armado de dentro da casa da suposta vítima. Isso é uma prova indireta. Ela não viu diretamente o que aconteceu, mas através de uma dedução eu posso levar a crer que foi aquele sujeito que matou o outro, porque eu ouvi o tiro sair, ele saindo de arma, então isso é uma prova indireta, que é considerada aqui um indício como prova indireta, ok? Pode o magistrado condenar com base única e exclusivamente em indícios? O magistrado pode se valer só de indícios para condenar uma pessoa? E sim, se eu tiver mais de um indício e se eles forem coesos entre si, se eles guardarem relação entre si, aí eu posso sim condenar alguém com base em indícios. Já como prova semiplena, o indício é um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. Aqui é uma probabilidade. Eu não tenho a certeza, mas há uma probabilidade de ter acontecido aquilo, de ser aquele sujeito o autor do fato. E aí os exemplos de indícios como prova semiplena são lá nos artigos 312 e 413 do CPP. O 312, por exemplo, diz pra gente: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Eu tenho prova do crime, mas quanto à autoria eu não tenho a certeza, mas há uma probabilidade de ter sido aquele sujeito. Então aqui é um valor persuasivo menor que a prova indireta. Na prova indireta você viu o sujeito saindo armado da casa dando um tiro. Aqui não. Aqui é uma linha mais tênue. É uma probabilidade que ele seja. Não é assim, não é certeza, mas também não é sem certeza. É uma probabilidade que o sujeito tenha sido o autor. Ok? Então a semiplena ela tem um menor valor persuasivo. Ainda sobre provas, a gente precisa falar da suspeita. Sempre aparece, né, na TV. Suspeito, suspeita, suspeita. O que é a suspeita? A suspeita é um estado anímico e que não é idôneo para fundamentar a convicção do magistrado. A suspeita é uma intuição que você tem. Falar que o sujeito é suspeito, você está tendo a intuição que foi ele. Mas o magistrado ele não pode condenar alguém com base em uma suspeita, com esse estado anímico. Ah, eu suspeito que seja ele. Tá bom, você suspeita, mas você não vai condenar esse sujeito aqui com base em suspeitas. Então a suspeita ela é um estado anímico e não serve para fundamentar uma decisão, ok? Quem é o destinatário da prova? Para quem que eu vou mostrar as provas? E aqui é o órgão jurisdicional, né, gente? É o juiz ou um tribunal é quem vai julgar esse delito. Então eles são os destinatários dessa prova. Quem são os sujeitos da prova? O sujeito da prova são as pessoas ou coisas de onde deriva a prova. É a pessoa que vai prestar o seu depoimento, é um documento que vai servir de prova. Então isso é o sujeito, os sujeitos da prova são as pessoas ou as coisas de onde vem a prova. Sobre forma da prova. A prova ela pode ser documental, material ou testemunhal.
Documental, papel escrito que traz a declaração de um fato. A gente estudou sobre prova documental, só procurar aqui nos links ao lado que está lá a aula de prova documental. Material é a verificação existencial de determinado fato como corpo de delito. Fazer um exame de corpo de delito é uma prova material. E também a prova de testemunhal é a manifestação oral. A gente também viu aula sobre depoimento, inquirição de testemunhas e interrogatório, que se enquadram aqui como prova testemunhal, que é a manifestação oral, ok? Sobre fonte de prova, meio de prova e meios de obtenção de prova. O que é uma fonte de prova? Fonte de prova são as pessoas ou as coisas da qual eu consigo a prova. É aquela pessoa, eu presenciei um determinado delito. Eu sou fonte de prova, eu sou uma pessoa que presenciou aquele delito. E a fonte de prova, ela independe da existência do processo. E eu vou ser inserida nesse processo através do meio de prova. Eu, fonte de prova, visualizei a prática de um delito. Vou ser inserida no processo através do meio de prova testemunhal. Vou lá prestar o meu depoimento sobre o que eu vi. Então, a fonte de prova são as pessoas ou as coisas das quais você consegue a prova. O meio de prova são os instrumentos através do qual você introduz as fontes de prova ao processo. E aqui os meios de prova, eles serão desenvolvidos perante o juiz. É eu trazer essa testemunha para dentro do processo. O meio de prova testemunhal, a fonte de prova, a pessoa testemunha vai ser inserida no processo. E os meios de obtenção de prova são procedimentos regulados por lei para conseguir provas e que podem ser realizados por outras pessoas que não o magistrado, como por exemplo a busca pessoal ou domiciliar. Então são procedimentos de lei que eu vou me utilizar para obter a prova, ok? Sobre prova ainda, gente, bastante coisa, né? Muita coisa sobre prova. E essa é a primeira aula de prova, tem todas ainda as demais provas, demais aulas, perdão. Sobre prova, a gente ainda precisa falar sobre a prova nominada e inominada. Prova nominada é aquela prevista em lei. Ela tem previsão legal, eu chamo de prova nominada. Por sua vez, a prova inominada é aquela que não tem previsão no ordenamento jurídico, mas ela vai ser admitida desde que lícita e moralmente legítima. Então, a nominada está prevista em lei, a inominada não está prevista em lei. Mas não é porque não está prevista em lei que não é admitida. Ela é, desde que seja lícita e moralmente legítima. Também a gente tem as provas típicas e as provas atípicas. O que é uma prova típica? Prova típica é aquela prova que tem o procedimento previsto em lei. Por exemplo, prova testemunhal. Eu tenho qual que é o procedimento que eu devo adotar na colheita de um depoimento testemunhal. Está previsto em lei. Então, a prova testemunhal, ela é uma prova nominada e típica, que está prevista em lei, e tem o seu procedimento também previsto em lei. Já a prova atípica é quando ela está prevista no ordenamento jurídico, mas não tem procedimento previsto em lei. Eu tenho essa prova lá, mas eu não tenho o procedimento dela, não sei como é que funciona. Aqui o exemplo é a restituição dos fatos, lá no artigo 7º do CPP. Eu tenho essa possibilidade de prova, ela está prevista em lei, mas não diz qual que é o procedimento a ser adotado para sua obtenção, como que ela deve se realizar. Simplesmente fala aqui que não contraria moralidade ou ordem pública, mas não fala como ela deverá ser realizada. Então, a prova atípica, ela não tem o procedimento previsto em lei. E a prova típica tem o seu procedimento previsto em lei. Prova anômala e prova irritual. Prova anômala é aquela que é utilizada para fins diversos daqueles que lhes são próprios. Aqui, segundo o professor Guilherme Madeira, até citado pelo professor Renato Brasileiro, ele diz que a prova anômala é produzida segundo um modelo legal. Porém, o modelo utilizado não é o adequado para aquele caso. Eu faço a produção da prova seguindo o que determina a lei, só que não para aquela prova. Eu utilizo um modelo de uma outra prova para produzir aquela prova que eu queria produzir. Por exemplo,
Em vez de eu chamar a testemunha para prestar depoimento perante o juiz, eu vou com ela num cartório, pego a declaração dela lá, certifico tudo, reconheço a assinatura e junto como prova documental. Essa é a chamada prova anômala. Eu estou me utilizando de um outro procedimento para a produção de uma prova que tem procedimento prevista em lei. Por isso, anômala. Eu estou me utilizando de uma outra forma para produzir aquela prova que eu queria inicialmente produzir. Eu utilizo um outro meio de prova para uma prova que não é aquela correta. Então, eu utilizo um outro meio de prova, não o correto, para a produção daquela prova. E a gente tem também a prova irritual, que é a prova típica, que eu tenho o procedimento previsto em lei, mas eu não observo o procedimento previsto em lei. Nessa aqui, ela tem um procedimento lá em lei, mas por alguma falha eu não observei o procedimento previsto em lei para essa prova. Vejam que na prova anômala eu utilizo um outro procedimento. A prova tem o procedimento dela em lei, mas eu utilizo outro, que também está previsto em lei. Então, na prova anômala, aqui é outro. Aqui eu utilizo, na prova irritual, eu utilizo o procedimento previsto para essa prova, mas sem observar o modelo, as prescrições legais para aquele meio de prova. Então, eu faço aquela produção de prova utilizando o procedimento daquela prova, mas de uma maneira diversa. Por algum motivo, eu não observo aquele procedimento. Em algum ponto, eu não faço não sigo todo o procedimento daquela prova. Então, eu quebro o rito daquela prova. Por isso, eu falo que ela é irritual. Anômala, porque eu uso outro procedimento. Irritual, porque é uma quebra no rito daquela prova. E essas duas provas aqui, elas são ilegítimas e ficam sujeitas à declaração de nulidade. Já que elas não seguem o procedimento delas, a tipicidade processual prevista para elas, eu sigo um outro modelo previsto ou há uma quebra naquele modelo inicialmente previsto para aquela prova, ok? Para quase fechar aqui, a gente tem a prova emprestada. O que é a prova emprestada? A prova emprestada é aquela que foi produzida em um processo. Eu tenho aqui um processo 1 e aqui foi produzida a prova. E eu pretendo utilizar essa prova aqui no processo 2. Então, a prova emprestada é aquela prova que produziu num processo e eu pretendo emprestar ela para utilizar nesse segundo processo. Isso que eu falo emprestada, porque você vai tirar de um processo para trazer para outro. E esse transporte entre as provas ocorre de forma documental. Então, eu vou fazer o documento, tirar lá uma cópia autenticada, lavrar uma certidão, e aí fazer o transporte dessa prova para o processo 2 aqui que eu pretendo utilizar. Então, a prova emprestada é que ela foi produzida em outro processo, mas você quer emprestar aquela prova, porque serve aqui para esse outro processo. Então, você pega de lá e traz para cá. Qual que é o valor da prova emprestada? Cuidado, gente, que apesar de ter doutrina em sentido contrário, a prova emprestada ela tem o mesmo valor da prova originalmente produzida. Nos dois processos, ela tem o mesmo valor. Então, a prova emprestada aqui, ela não vai ter uma valoração menor aqui, porque ela foi produzida lá e ela vem para cá, tem um valor menor. Não, ela tem o mesmo valor nos dois processos. Prova emprestada é admitida no processo penal? E cuidado com isso aqui, que a resposta é sim. Porém, essa prova emprestada, lá no processo 1, ela tem que ter sido produzida contra a mesma pessoa que eu vou utilizar aqui no processo 2. A pessoa tem que ter participado da produção de prova lá no 1. Eu não posso pegar uma prova lá que, de repente, uma testemunha falou contra o acusado lá, ele nem estava presente, nem soube, eu pegar essa prova e trazer para cá. Não. A prova emprestada ela é admitida, mas a pessoa contra quem eu pretendo utilizar tem que ter participado dos dois momentos, tanto no processo 1 quanto no processo 2. Ok? E pode a parte se valer de prova emprestada que seja retirada de elementos de informação do inquérito policial? E a resposta é
Não, né, gente? Já que no inquérito policial eu não tenho exercício do contraditório e da ampla defesa, então eu não posso me valer de prova emprestada, retirar uma prova de um elemento de informação do inquérito e trazer lá para um outro processo. Porque lembrem, a prova emprestada ela é válida, mas a parte contra quem eu vou utilizar, ela precisa ter participado das duas produções, do processo 1 e do processo 2. Ok, pessoal? Então, sobre teoria geral da prova, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado e bons estudos!